O relógio marca 7h37. Hoje é dia dos comentários do prefeito Taio Tesebo. Agora já não são nem comentários mais, né? São notícias e informações, porque comentários foram antes dele ser o prefeito, né? Agora já são notícias mesmo, né? Bom, vamos começar falando da campanha do agasalho do Provopar, que está aí a todo vapor em Campo Mourão. Taio Tesebo, bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia a todos os ouvintes. Como é que está a campanha de arrecadação de cobertores, agasalhos? O Provopar, através com o trabalho que a Osana faz, ele começa todos os anos, faz campanha e conta com a ajuda da cidade, né? Hoje tem campanha às 10 horas na Praça Central, no Lar Paraná, em caso de chuva no ginásio de esportes. E à tarde também, né? Você vai ter Tropical, daí você faz a campanha no Tropical para poder arrecadar roupas, né? Roupas, agasalho, cobertor, enfim. Todos aqueles que têm alguma coisa sobrando em casa serve para alguém, né? E é uma campanha que sempre tem o apoio da cidade, as doações são grandes e com isso muitas pessoas serão beneficiadas. Então repita pra gente aí como o programa aí da campanha hoje do Provopar, Taio. Então, às 10 da manhã na Praça Central do Lar Paraná. Então, atenção, moradores de Campo Mourão, quem quiser fazer doações a partir das 10 da manhã na Praça Alvorada do Lar Paraná, né? Hoje cedo, essa campanha foi às 10 horas, ela tem no Lar Paraná e à tarde no Tropical. Então o que nós pedimos, né? Que quem quiser fazer doação, nós esperamos contar com a ajuda da população. Muito bem. Taio, vamos começar aí falando da reforma da Previdência. O governo vai retirar da reforma da Previdência a inclusão de estados e municípios, ou seja, governadores e prefeitos vão ter que propor leis ordinárias nas assembleias e câmaras para que as novas regras de aposentadoria dos servidores da União sejam aplicadas aos seus regimes próprios. Ou seja, se o senhor quiser mexer com a Previdência aí em Campo Mourão, o senhor vai ter que fazer uma proposta na Câmara dos Vereadores. Então, essa situação já está quase acertada. Como é que o senhor vê isso? É que a maioria dos governadores de oposição precisa da reforma, mas fazem discurso contra. Bom, já que eles estão fazendo discurso contra, então deixa eles resolver os problemas deles. É isso mais ou menos que o governo federal fez. Vou fazer a reforma nacional e cada estado e município que se vire para fazer a sua. Porque é muito fácil, então você critica o governo, mas você precisa da reforma. Os estados do Nordeste precisam da reforma, mas criticam o governo. Então o governo falou, bom, já que é assim, vou fazer a minha, por quê? Porque os governadores que quiserem se reeleger, façam se quiserem a reforma. Agora eles vão se beneficiar de um desgaste que o governo federal utilizar a reforma e mesmo assim fazendo crítica como se estivesse contra a reforma. Então é uma situação. E aí o governo federal falou, bom, se eu estou beneficiando os estados e eles vão se aproveitar da reforma, então criticando o governo, então deixa eles que fazem a deles. Mas a informação que eu tenho, não é essa. A informação que eu tenho é que eles vão dar um prazo para cada estado fazer as suas reformas. Se eles não fizerem em 6 meses, vale a nacional. Então o governo federal faz uma reforma, o estado vai fazer a dele, vai ter 6 meses, senão ele vai aproveitar a nacional. Então é mais ou menos o que a gente tem conversado que vai acontecer. Pois é, essa informação ela saiu ontem à noite, né? E o relator da reforma da Previdência que apresentou essa proposta, se não me engano, ela é do PSDB. Ele apresentou ontem à noite essa proposta e o presidente Bolsonaro e o Guedes, parece que estão dispostos então a aceitar essa proposta que eu acabei de citar para o senhor aqui, ou seja, vai jogar o senhor contra o servidor público e vai depender da Câmara dos Vereadores se o senhor quiser fazer uma reforma dessa aqui em Campo Mourão, ou o Ratinho no Paraná. Quer dizer, o que esses deputados fizeram lá é jogar o pepino para os prefeitos e governadores, né? Mas se a reforma for na primeira, vale para os estados, se os estados quiserem acompanhar. Se não quiserem, eles fazem a deles. Então, o município de Campo Mourão serve a reforma nacional. Ou eu sigo a nacional, ou eu tenho que fazer uma própria. Paraná, se quiser
fazer a reforma, ele ou segue a nacional ou faz a do Paraná. Porque de repente tem algum estado que não está numa situação melhor, né? Mas eu entendo ele que... Porque aqui no caso, Tauílio, o que está dito aqui é que o governo vai tirar da reforma a inclusão dos estados e municípios. Ou seja, não vai ter nada a ver mais com a nacional, só vai ter que mandar para a Câmara uma proposta para previdência local em Campo Mourão. Essa é a ideia que surgiu ontem que o Bolsonaro deve aceitar. Se não aceitar, melhor para vocês, evidente. Porque senão nós vamos ter que fazer alguma coisa em Campo Mourão, ele. O que, por exemplo? Nós vai ter que apresentar na Câmara uma proposta de alteração. Nós já fizemos o cálculo já, nós já sabemos a nossa dificuldade, era mais ou menos o que a gente estava ouvindo do governo federal, necessidade de você ampliar o desconto, de você ampliar o repasse da prefeitura, de você criar um fundo, assumindo uma dívida de longo prazo. Então isso a gente estava sabendo. O problema que vai ser difícil estados e municípios conseguirem ter força em período eleitoral para fazer alguma reforma. É difícil. Campo Mourão, se não fizer reforma, ano que vem a situação se agrava mais ainda. Mas por que alguns políticos não querem, já utilizar de uma maneira geral, não querem que os estados e municípios estejam incluídos nessa reforma da Previdência? O que leva um deputado federal, um senador, a falar, não, estados e municípios não devem entrar nisso aí? Por quê? Por quê? Quem que vai todo desgaste? O presidente. E os deputados. E a maioria que não vai sofrer desgaste, que não vai fazer reforma, é candidata a senado, a deputado ou a governador. Não, mas aí mas quando vai para a Assembleia, é o deputado estadual que vai se lascar. Por isso que o governo falou, já que estão criticando a reforma, nós vamos jogar o problema para eles resolver. Em vez de ser os federais, cai na mão dos estaduais. Dos estaduais e dos vereadores. Dos prefeitos, enfim. Quer dizer, os deputados federais sempre dando um jeito de escapar dos rolos. Por quê, Eli? Porque não teve lá 10, 12 ou 15 governadores que se manifestaram, principalmente do Nordeste, contra a reforma? Sim. Então tá bom, então eles não querem a reforma? Então não faça. Não faz. Então agora, o governo sofre o desgaste, a pessoa faz crítica ao governo, mas depois vai se beneficiar da reforma. Sim. Então ele jogou no colo deles também o problema. Sim, então aquele governador que é contra o Bolsonaro fazer reforma, se ele quiser que o estado dele melhore, ele se vire sozinho com seus deputados. Tauílio Tezelli, vamos agora falar de financiamentos realizados pela prefeitura nesses últimos 10 dias. Quanto é que o senhor pegou emprestado? Ele tem duas propostas que a Câmara autorizou. Uma proposta de 5 milhões e uma proposta de 30 milhões. Isso está dependendo do Fomento Paraná e está dependendo da Caixa Econômica. Não liberou o dinheiro? Não liberou. Isso aí é uma proposta que nós encaminhamos a documentação e estamos aguardando a resposta. Quando nós recebemos a visita da Caixa propondo um financiamento de longo prazo, é claro que nós fomos olhar o prazo, quando começa a pagar, vamos olhar assim, o que nós temos para fazer em Campo Mourão, que a gente poderia utilizar esse recurso. E a Câmara foi muito assim preocupado com a cidade. Nós apresentamos a Caixa, a proposta da Caixa, chamamos os maioria vereadores, todos eles concordaram, tinha um prazo curto para você poder tramitar na Câmara, e esse prazo, em regime de urgência, eles fizeram tramitar. E nós encaminhamos a documentação na segunda-feira para a Caixa e tem uma proposta que, se dando tudo certo, dá para 20 de junho, por aí a gente assinar o contrato. Muito bem. Esclarecendo então a população, porque dava-se a impressão já que esses recursos já estariam nos cofres. Eli, é muito difícil a administração, porque as coisas acontecerem em 1 ano, 2 anos. Você vai melhorando os números, vai apresentando para o Tribunal de Contas, esses números estão transparentes, eles ficam na página da prefeitura. Quando eu procurei a Caixa no começo da administração, ela nem me retornou, porque acho que ela olhou os números de Campo Mourão, nem retornou. Agora, depois de 2 anos, eles retornaram com uma proposta que eu achei interessante. Se sair, realmente é uma proposta interessante de longo prazo, que vai contribuir muito com a cidade. Então, estou otimista que pode dar certo.
E quando o senhor fez esse pedido, já tem as obras ali definidas? Tem ali a infraestrutura urbana da cidade. Vou dar alguns exemplos. Você tem, se sair o financiamento, por exemplo, parte para Vila Guarujá, para fazer asfalto lá, parte para você asfaltar da Santa Casa até o Milton de Paula Walter, unindo a cidade. Outra parte para completar o recurso que o governador vai arrumar para melhorar a entrada, fazer uma nova entrada em Campo Mourão, com pista de lateral, com duplicação. Parte vem com recurso a fundo perdido e parte de financiamento. Isso aí aonde? Ali na saída para Maringá? Quando nós fizemos o projeto da saída para Maringá, ali você tem paisagismo, você tem que tirar a rede de energia, você tem que fazer duplicação, você tem que fazer iluminação, você tem que fazer as pistas laterais, né, ali do Aparecida e do outro lado, né? E tudo isso, na nossa previsão, custa aí uns 25 milhões. Nossa, tudo isso? Só a saída para Maringá? Porque a galeria muito serviço. Também? Porque você tem rotatória, você tem iluminação, você tem paisagismo, você tem galeria, você tem um trecho lá da entrada de Campo Mourão, lá no Santa Cruz, onde tem o curso o integrado, lá de lá para cá, e une também o Silvana, né? Ali até aqui no trevo da Coama aqui, né? Mas o senhor não vai utilizar 25 milhões desse dinheiro. Uma parte vem do governo do estado. Aí junta os dois dá 25 milhões. Então é uma duplicação. Essa duplicação ela é na rodovia, Tauíra? Ou seja, na rodovia e lateral. E lateral. Então quem vai daqui para Maringá, Piabiru, vai para uma pista, quem vem para Campo Mourão é a outra pista. Outra pista. E além disso você tem não é duplicação dos laterais ali das pistas laterais. E aí você tem, tá no DR esse projeto, nós esperamos daqui 15 dias assinar com o governador Ratinho. E aí tem o asfalto ali do Aparecida, que é aquela pista lateral do comércio ali da Aparecida, né? E tem do outro lado esse pauto lá, e as outras empresas do outro lado. Ele todo um trabalho que você faz, você começa no primeiro ano de mandato e as coisas vão demorando. Então, olha, ontem acho que saiu o vencedor da Escola Gurilândia. Nossa. Pois é, isso que eu quero te falar. Em 2017, o deputado Rubens Bueno nos arrumou recurso em Brasília e depositou a primeira parcela. Nós ficamos 16 meses para finalizar o processo. Então as coisas não andam rápido. A escola, por exemplo, do Santa Cruz, nós estamos 2 anos e 4 meses para finalizar o processo. Eu acho que não é nem finalizar o processo. Para começar a construção. Eu acho que é a enrolação dos governadores. Você não acha? O dinheiro está na conta. Aí você vai fazer projeto complementar, você vai fazer licitação, você manda para o FNDE para ele aprovar e autorizar, e as coisas vão demorando. Mas eu acho assim, eu acho que é a enrolação do governo, porque a Cida Borghetti já esteve em Campo Mourão dizendo que o senhor tinha esse dinheiro para a escola, né? E não mandou nada, quer dizer, então acho que também o governador... Ela autorizou a obra, ele autorizou e não deu ordem de serviço para a imprensa, para a empresa. Pois é, e agora deu ordem de serviço. Pois é, eu acho sim que existe o governo não deve ter tanto dinheiro para atender tanto pedido. Mas ele não pode hoje assinar convênio se não tiver com dinheiro no caixa ali. Mas e por que não veio, então, aquela primeira da Cida, então? Politicagem, prefeito? Eu não sei, não vou te falar o que aconteceu. O senhor apoiou o Ratinho, será que ela ficou magoada? Eu não sei, eu não vou... Olha, então vamos lá. Tem recursos em todas as áreas de Campo Mourão para chegar. Quando o governador esteve na Santa Casa e assinou o convênio de repasse mensal, ele também tem 1.900.000 para reformar a cobertura da Santa Casa e recurso para um L ponto, acho que é para L Porto, né? Para você L ponto, para você fazer busca de captação de órgãos, tá? Aí autorizou a escola do Santa Cruz. Aí nós temos mais 5 milhões que ele me arrumou, que o projeto está sendo concluído para fazer recap uma parte desse recurso no Lar Paraná. Então as coisas estão andando.
só que são demoradas em administração pública. Então nós temos projeto, por exemplo, Tropical, nós temos projeto de parque, nós temos projeto de praça, nós temos projeto de escola, de posto de saúde, de reforma de escola, de reforma de posto, recurso para Santa Casa, recurso que o Rubens arrumou para o Unespar e está arrumando um recurso novo para o TFPE, para construir mais 2 blocos lá. E nós temos em torno de uns 50 milhões de convênios já assinados, só para a infraestrutura da cidade, de asfalto, de ciclovia, de galeria, entendeu? Então tem muita coisa para começar aí nos próximos dias em nossa cidade. Será que para agilizar essa situação que os prefeitos passam, o ideal não seria que um prefeito tivesse um mandato de 5 anos e todas as eleições para governador, deputados federais, estaduais, tudo ocorresse no mesmo dia, para que o senhor assuma junto com deputados, governador e presidente, para que no meio do mandato, porque o senhor está no meio do mandato, vai mudar. Muda o governo, o senhor começou com um, vai terminar com outro. 4 anos desse jeito é meio complicado. O ideal do mandato, ele seria coincidir a eleição e você ter um mandato de uns 6 anos. 6 anos de mandato e eleições na mesma época. Mesma época. Eu entendo que seria... No mesmo dia, né? Que seria o melhor momento de você... um tempo necessário para você fazer um bom trabalho. Mas aí como é que os deputados federais vão fazer, os deputados estaduais, porque se o senhor for candidato no mesmo dia que eles, não vai ter a máquina à disposição depois para apoiá-los, né? Mas a máquina hoje, ele é tão fiscalizado... Não, tipo a máquina, assim, um bom prefeito, por exemplo, ele falar que apoia o Douglas, apoia o Márcio, apoia a Marlon, né, os Turques, sei lá quem. Um bom prefeito fazendo isso... Ajuda. Só o simples fato, esse aqui é o meu candidato, né? Já ajuda, sim. Quantos candidatos o senhor já elegeu, né? Né? Mas ajuda, mas nós estamos num momento na cidade, assim, muito bom. Você veja, eu tenho apoio do governo federal, através do Rubens, eu tenho apoio do governo estadual, tenho apoio dos 10 deputados, e as coisas começam a andar. Eu tenho negociado com a Sanepar o Ecomuseu e um parque novo no Diamante. Diamante Azul, vai ter parque? Ao lado da escola, onde tem um buraco muito grande lá no Parque Gralha Azul. Né? Então a gente tem as escolas, a gente tem os postos novos e a reforma dos postos. Eu tenho as escolas que nós estamos investindo quase 3 milhões em reforma de escolas. Né? Você tem as 2 escolas novas para serem construídas. Você tem aí recursos para Santa Casa, recursos para o Unespar, recursos para o TFPE. Você ontem, eu conversei com o César Kogut lá do Detran, ele me garantiu uma escola de trânsito para Camorão. Então, vamos ter ainda. E aí você tem, por exemplo, esses locais que não tem asfalto, como Silvana, como Santa Cruz, como Modelo, Lar Paraná e vários bairros de Camorão, Cidade Nova, tudo já com os projetos encaminhados para serem licitados. E você tem, nós estamos numa fase agora de conclusão de alguns projetos no Lar Paraná de recap. Então tem muita coisa andando. O senhor está mais animado, então, do que no começo? No começo, você tinha uma dívida grande, uma situação difícil interna, e você tinha que fazer projetos e captar recursos. E no primeiro, segundo ano, as coisas andaram muito enroladas, né? Porque primeiro 6 meses de certidão, depois mudança de governo, o que eu tinha conquistado, havia conquistado, eu perdi depois da eleição. Então agora nós estamos recuperando o que nós perdemos e trazendo novos recursos para Camorão. Tauíro, saiu aí a informação que haverá mudança do 24 Horas do Lar Paraná para a UPA e que o posto 24 Horas do Lar Paraná não será mais 24 horas, será um posto normal de atendimento. O que está acontecendo? A UPA, e a população tem que saber disso. Primeiro que ela foi construída, com um tempão fechado e não colocaram para funcionar. Por que não colocaram para funcionar? Porque tinha que contratar 150 funcionários e ter um custo mensal de mais de R$1.200.000. Por que tem toda essa dificuldade? Havia um consórcio regional que o município de Camorão seria obrigado a atender uma região. Vários prefeitos, várias cidades. Aí nós tivemos que pedir a desistência para esses prefeitos, pedir autorização do Ministério para passar a ser 24 horas. Nós tivemos que fazer as readequações que o bombeiro exigiu, que a legislação mudou, 11 alterações no projeto da UPA. Vamos esclarecer para o ouvinte, Tauíro, o seguinte, então.
A UPA não era para existir em Campo Mourão, ok? Não era uma obra para a cidade de Campo Mourão. Se fosse só para a cidade, ela não sairia, porque é para a cidade. Não sairia. Então, essa é uma obra da ex-prefeita Regina. Ela quis ter a UPA em Campo Mourão, não é? E vou ver se é isso que eu estou entendendo aqui. E para se viabilizar a UPA ter mais de 200 mil habitantes, a cidade, ela fez um consórcio com vários municípios da região que seriam atendidos. Para ajudar. Para poder dar as 200 mil pessoas. Então, vamos supor, esclarecendo a população, uma UPA na época só seria instalada em cidades com mais de 200 mil. Como algumas cidades gostariam de ter uma UPA, mas não tinham 200 mil habitantes, como Camorão tinha 100, ele teve que buscar uma população de outras cidades para dizer, olha, essa UPA vai atender Camorão, Lusiânia, Mamborê, Farol, Piabiru. E foi assim que saiu, então, foi a assim, UPA para Camorão. Aí foi inaugurada a UPA lá ainda. Não foi inaugurada. Não, ela foi... Mas não foi inaugurada a UPA lá na Regina? Não, eles colocaram a placa no último mês, ficou com ela fechada 1 ano e não colocou para funcionar, mais ou menos isso. E então, no último mês o mandato... Mas aí a UPA terminou no mandato da Regina, ficou 1 ano no mandato dela sem funcionar. Por que será? Porque tinha que chegar os equipamentos, você tinha que contratar funcionários, e aí ao final do mandato, novembro, dezembro, aí... foram lá e colocaram a placa de inauguração. Como se tivesse inaugurado. Como se tivesse inaugurado. Quer dizer, a obra ficou pronta 1 ano depois, sem funcionar. No fim do mandato da Regina, foi posta uma placa lá inaugurando a obra. O senhor assumiu de que jeito a obra? Do jeito que entregaram. Sem nada. Sem nada, sem funcionários, sem nada. Aí nós vamos levantar o custo e ver a origem do processo. Bom, eu tenho que contratar lá 130, 150 funcionários. Eu tenho que ver como é que eu faço com os prefeitos da região. Vou continuar atendendo a região se eu não estou conseguindo nem atender Campo Mourão direito. Aí no Ministério, para negociar com o Ministério a mudança da UPA. Porque o senhor não poderia abrir sem atender a região. Sem atender todas as cidades da região? Exatamente, é isso aí. Isso fez com que então... Até o Ministério autorizar você transformar ela na unidade de 24 horas, você tem que pegar a desistência dos prefeitos da região. Aí quando nós fomos ver, tinha irregularidades que o bombeiro disse que teria que ser alterado o projeto, e algumas coisas foram feitas que estavam errado. Isso nós estamos fazendo. E aí começa a cobrança, né? O 24 horas foi construída há 20 e tantos anos atrás, a situação é ruim, lá atende 300, 400 pessoas por dia, e mesmo assim tem gente que reclama do 24 horas. Quer dizer, o senhor não tinha condições de seguir o critério que foi adotado pela Regina lá pelo atrás. Governo, não. Pelo governo não. E tal. Aí o senhor falou, se eu abrir agora, eu posso ser processado. Aí o senhor buscou eu teria que abrir, fazer o concurso de 150 funcionários e atender a região toda. Então todos esses ônibus do SAMU, essas ambulâncias do SAMU da região, iriam todos ali. Todos para a UPA. E o senhor não tinha condição de fazer esse atendimento ali? Eu não tenho, você sabe a situação de Camorão, está na transparência, na página da prefeitura. Então quer dizer que o que o senhor fez foi transformar esse local numa UPA local. Numa unidade local. E aí, mesmo assim, eu não tenho condição de ter 2 unidades local. O que nós fizemos até as coisas melhorarem, até a situação financeira melhorar? Nós vamos ter que reformar o 24 horas. Tá feia a coisa lá, né? Ele atende a população, mas é um prédio velho. É um prédio antigo. Vamos ter que reformar. Tem um monte de estrago lá. Vamos passar o atendimento para a UPA. Então aquilo que é feito no 24 horas hoje passa para a UPA, ou seja, Campo Mourão tem uma UPA local. Exatamente, é isso aí. Local. O senhor conseguiu transformar uma UPA federal numa UPA local. E agora o 24 horas vai para lá. E aí o 24 horas entra em reforma. Reforma. E nesse intervalo nós vamos abrir um posto à noite, até meia-noite, no Lar Paraná. Para poder atender a população, né? E quando começa, quando fecha lá e abre É que está nessa fase de adequação do prédio, né? E agora nós já fizemos a contratação também da nova equipe de médicos que vão prestar serviço lá, né? Então, nós não temos outra alternativa. Se você falar para mim hoje ali, e eu não estou aqui para enganar ninguém. Mas não é a mesma coisa? Não vai funcionar até melhor, inclusive? Vai funcionar até melhor. Mas por que o senhor está preocupado? Pela distância de alguns bairros até lá? É porque a população se acostumou a ir no Lar Paraná.
Ela vai ter que se acostumar a ir na UPA. Mas o povo que morava no Tropical tinha que percorrer uma grande distância pelo Lar Paraná, né? Agora é o povo do Lar Paraná que vai percorrer uma distância maior para chegar lá. Quer dizer, uma troca de 20 e poucos anos, seria isso? Por enquanto, né, Eli? Se um dia a situação melhorar... O senhor reabre, mas lá vai ter posto no local. Vai ter unidade de atendimento de saúde lá, vai ter posto funcionando até meia-noite na região. A gente vai tentar suprir essa falta agora. Mas eu não entendo a preocupação, Tauílio, pelo seguinte, porque lá na UPA o atendimento vai ser muito melhor que no Lar Paraná. Não é? E por que o senhor está preocupado? Pelo fato de que o povo do bairro Lar Paraná vai achar mais longe, é isso? Exatamente. Tem que estar acostumado aí no Lar Paraná. Mas quem mora no Tropical vai ficar Por feliz. isso, Eli, que a administração pública, a tal do planejamento e a gestão atrapalha a vida das pessoas. Se você faz a UPA, vou dar um exemplo aqui. Sim. Aqui na região central. Porque não tem como o senhor pegar a UPA e levar para o Lar Paraná. Não tem. Se você faz a UPA, por exemplo, na região central. Ficaria no centro. Teria reclamação? Acho que não. Agora, quando você faz no Lar Paraná, o Tropical reclama. Você faz, o Tropical 1, 2 reclama. Dá a impressão que é uma outra cidade, né? Entendeu? Então, é como se não fosse a mesma cidade. Dá a impressão então, assim por isso que a localização é fundamental para você atender a cidade inteira. Então, dá a impressão que o Tropical é em outra cidade. Ó, o Lar Paraná perdeu o 24 horas. Não perdeu nada. Você que mora no Lar Paraná, nessa região, você vai ser muito melhor atendido, né? Claro que você vai percorrer um pouco mais, mas é preferível você percorrer 1 quilômetro, 2 quilômetros mais do que ficar do jeito que está lá, né, Tauílio? Na situação, então... precisa reformar o prédio e nesse intervalo a gente vai colocar uma unidade para funcionar até meia-noite lá no Lar Paraná e vai manter a UPA funcionando 24 horas. Por exemplo, o senhor fala em colocar a UPA na área central, para finalizar, que já passamos aqui. O senhor fala em UPA na área central. Onde é que seria a UPA na área central? Porque na região do Mufato. Ali naqueles terrenos que tinham ali? É na região daqui que você atenderia todas as cidades praticamente ali. Porque o maior público nosso, ele fica onde? É Tropical e Lar Paraná. Tropical, Aeroporto, lá e Lar Paraná. Você teria uma via rápida. Aí você tem do outro lado o quê? O Cidade Nova, Santa Cruz, o Modelo. É verdade. Né? Então, era o melhor Faltou local. Estratégia na época. É que na época houve uma enganação. Que como houve uma promessa 24 horas na Zaleste, nós vamos botar a unidade 24 horas lá. E na realidade a UPA não era unidade só do região do Tropical, Aeroporto, Paulista. Para a região toda. Era para a região toda. Até sábado que vem, prefeito. Até sábado. Vem na sequência Luiz Cláudio, manhã na TV.